bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de games, mais especificamente de Undertale. Ele é um jogo muito especial pra mim, eu sempre falo dele aqui no canal porque eu quero que ele chegue ao máximo de pessoas possível. E eu sei que tem muita gente que não aguenta mais falar de Undertale, que acha que é um jogo super estimado, mas eu acho que vale a pena dar uma chance. Só que por que eu tô falando desse jogo especificamente hoje? É porque saíram versões de Undertale pra PlayStation 4 e PlayStation Vita. Então é mais uma oportunidade aí pro pessoal conhecer e jogar. Se você não conhece Undertale e quiser ver mais vídeos sobre o assunto, eu fiz gameplay do jogo inteiro, eu fiz um vídeo de teoria sobre Undertale, então vai estar tudo linkado aqui na descrição. Mas então, essa versão nova foi anunciada na E3 desse ano, durante o pre-show da Sony, e foi uma das coisas que mais me empolgaram, assim, porque a conferência em si não foi muito empolgante, então veio do nada esse anúncio de Undertale, que é uma coisa que eu não esperava muito, e muita gente não esperava, porque Undertale, ele saiu originalmente pra PC, e existe um motivo pra ele ser do PC, porque tem coisas que o jogo faz que são muito relacionadas ao tipo de plataforma em que ele tá. E aí eu fiquei pensando, como será que eles vão adaptar isso pra outras plataformas? Mas eu vou falar sobre isso no vídeo depois. Mas então, Undertale foi lançado em 2015 pelo Toby Fox, é um jogo independente. Ele foi financiado por uma campanha de financiamento coletivo e na época que ele saiu fez muito sucesso. Muita gente não entendeu por que ele fez tanto sucesso, porque quando você olha pra Undertale, ele não é muito impressionante, assim. O visual dele pode parecer simples demais, até pra quem tá acostumado com um jogo independente. É uma coisa que causa estranhamento mesmo. Ou a pessoa pode ter achado os personagens meio feiosos à primeira vista, ou ela viu o trailer do jogo que não mostra muito bem o que o jogo é, ao mesmo tempo mostra muito bem, mas pode afastar algumas pessoas. Ou então a pessoa simplesmente ouviu tanto falarem de Undertale que ficou meio com raiva, porque achou super estimado, sem nem conhecer e esse tipo de coisa. E eu super entendo a pessoa achar, porque realmente as pessoas falam muito a respeito. Inclusive eu tô falando aqui agora, desculpa, gente. Mas vale a pena passar por cima de tudo isso, porque Undertale é um jogo muito bem escrito. A história, ela consegue conciliar uns momentos mega engraçados com momentos realmente trágicos que você vai chorar. Quer dizer, não sei se você vai chorar, eu chorei muito. E além disso, a jogabilidade é bem divertida e pode mudar bastante dependendo da maneira como você joga, da maneira como você encara o jogo. Se você não conhece a história de Undertale, fica tranquilo porque esse vídeo não vai ter spoilers, esse é um vídeo de recomendação, então eu não vou contar detalhes da história, fique tranquilo. E eu até recomendo que você não pesquise muito a respeito de Undertale antes de você ter jogado. Eu normalmente não ligo muito pra spoilers, mas eu acho que no caso de Undertale é o mais legal você entrar sem saber detalhes específicos da história, porque tem umas reviravoltas que mudam bastante sua experiência. E eu acho que me fez bem ter entrado no jogo sem saber dessas reviravoltas. Então, uma explicação bem rápida, sem spoilers aqui, é que Undertale se passa depois de uma guerra entre humanos e monstros. Os humanos venceram a guerra e isso faz com que os monstros sejam obrigados a viver no subterrâneo. Eles moram em cavernas e não podem mais ver a luz do dia. E aí o sonho deles é voltar a viver na superfície de novo. E você é um humano que tropeçou e puf, caiu lá no meio do reino dos monstros. Só que tem alguns probleminhas nisso. Um é que a maioria dos monstros não curte muito a ideia de ter um humano ali entre eles. Afinal, tem toda a coisa da guerra, né? Primeiro de tudo. Mas também tem um segundo ponto que é, eles precisam de almas de humanos pra sair dali, porque tem uma barreira mágica que pode ser rompida quando eles coletarem um número suficiente ali de almas de humanos. Então deu pra perceber que por um motivo ou pelo outro, vários monstros vão tentar te caçar enquanto você percorre esse mundo aí. Mas também não é bem assim como parece à primeira vista, porque apesar dos monstros te atacarem por esses motivos, eles são como pessoas com essas características humanas e eles podem se tornar seus amigos. Isso se reflete no próprio sistema de combate de Undertale, porque o monstro te ataca e aí você tem duas maneiras principais de vencer. Antes de fazer qualquer uma dessas maneiras, você vai precisar desviar do ataque dele, que é um sistema bem divertido, que é como se fosse um bullet hell ali, que tem os projéteis na tela, e seu coraçãozinho tem que ficar desviando dos ataques, e conforme você avança no jogo, esses ataques vão ficando mais difíceis de desviar. Mas aí pra vencer essa batalha você tem duas opções. Uma é você fazer como num RPG tradicional e você atacar o monstro. Então você tem lá o botão de lutar e você dá os ataques e você mata o monstro. Ou você pode poupar esse monstro, ou seja, você vai poupar a vida dele. Você tem um botão chamado Agir, que mostra todas as ações que você pode fazer com aquele monstro. Então, por exemplo, você pode dar um abraço nele, você pode elogiar ele, você pode xingar ele. Sabe, você tem determinadas maneiras de agir com aquele monstro específico, essas maneiras mudam de monstro pra monstro, e aí você convence esse monstro a não lutar mais com você. E aí, se você conseguir descobrir qual que é a maneira certa de agir, você consegue fazer esse monstro parar de querer lutar com você, e você pode poupar a vida dele e acabou a batalha. E essa é uma das partes mais legais do jogo pra mim, porque mostra como cada monstro não é simplesmente um inimiguinho no jogo. Ele tem sua própria personalidade, ele tem sua própria insegurança. Tem uns monstros que tem umas inseguranças bem diferentes, assim, bem... Sabe, quando você descobre, você fica, nossa, então era isso. E em alguns casos nas lutas, a maneira como você age realmente ajuda esse monstro a superar essa insegurança ou esse medo dele. Então quando você para pra pensar, é super fofinho, porque você tá como se fosse o terapeuta desses monstros. E é tão comum que os jogos usem violência como a única solução, né? Ainda mais em RPG, que normalmente você tem um monte de batalha e você tem que derrotar um monte de monstros pra subir de nível. Você precisa ganhar
level, porque senão lá na frente os inimigos vão ser tão fortes que vão fazer picadinho de você. Então a única oportunidade de você ganhar uma batalha é você matar todo mundo. Mas em Undertale não, se você quiser você pode completar o jogo inteiro sem matar ninguém. E o mais importante aqui eu acho que é a palavra pode. Você pode terminar sem matar ninguém. Mas isso não quer dizer que se você tiver vontade de matar um monstro, você não vai conseguir matar ele. Porque sim, você também pode matar todo mundo. Você pode terminar o jogo sem matar ninguém, mas também pode terminar matando todo mundo. E essa escolha existia uma das coisas mais legais pra mim. Porque se o jogo simplesmente falasse, ah, esse é um jogo que você não pode matar ninguém, então você vai ter que arranjar uma saída que não mate ninguém. Aí você ia se acomodar com isso e você ia estar acostumado a não matar ninguém, afinal você não tem outra opção. Mas vamos supor, tá uma batalha super difícil, você desviando daqueles ataques e você não sabe o que fazer pra conseguir poupar a vida daquele inimigo. Porque o botão luta tá lá o tempo todo, ele é uma tentaçãozinha pra você, sabe? Você tá achando tão difícil, ah, mas se eu lutar só essa, não tem problema. Então cada luta que fica um pouco mais difícil é uma decisão moral pra você. E tem dois artigos muito bons sobre esse sistema de batalha. Os dois são lá do Gamasutra, que é um site legal sobre a indústria de games, e um dos artigos é escrito pelo próprio Toby Fox, então é uma leitura que eu recomendo bastante, eles vão estar linkados aqui na descrição. Outro aspecto positivo do Undertale é a interação da jogabilidade com a história. Em muitos jogos a gente não vê essa interação muito facilmente, né? As batalhas que você usa pra subir de level, por exemplo, não necessariamente tem algum impacto na história, são só bichos que não são nada a ver. Mas o sistema de batalha de Undertale tem um impacto direto na história, e a maneira como você age com seus inimigos muda o curso da história ali do jogo. A reação dos personagens a você é muito diferente dependendo de quem você poupou e quem você matou. Ou seja, determinados monstros podem ser mais amigáveis, ou eles podem ter mais medo de você, ou eles podem querer mais ainda te matar. Se você tá numa rota genocida, por exemplo, que é matar todo e qualquer monstro que aparecer na sua frente, você chega em determinados momentos da história que as cidades estão completamente desertas porque as pessoas simplesmente se esconderam com medo de você. E não é só a interação na história que muda, a música também fica muito mais sombria. Por sinal, a trilha sonora de Undertale é muito boa, mas eu não vou entrar em detalhes dela aqui. Mas a música fica bem mais sombria quando você tá nessa rota genocida, por exemplo. Você ficando mais forte quando você mata geral, você ganha muito mais level, e aí você consegue matar geral muito mais fácil. O que não acontece se você poupa todo mundo, porque aí você não ganha XP e as batalhas vão ficando cada vez mais difíceis porque você morre muito rápido. Outra coisa que muda também, dependendo de quem você poupa ou quem você mata, é que até os chefes que você enfrenta no jogo são diferentes. Ou seja, dá pra ver que essa escolha em batalha influencia completamente a sua experiência com o jogo. Uma coisa que eu acho incrível em Undertale é a quebra da quarta parede, que acontece o tempo todo. Pra quem não sabe o que é isso, é quando a história fala diretamente com você. Sabe o que eu fiz agora? Esse vídeo no YouTube, por exemplo, é uma quebra da quarta parede, porque eu tô conversando diretamente com você. Só que quando você tá vendo um trabalho de ficção, normalmente isso não acontece, porque eles estão lá meio que não reconhecendo que aquilo é uma obra de ficção. Então, por exemplo, você vê uma série de TV, você vê o pessoal de How I Met Your Mother no pub, eles estão lá no pub, eles não estão falando com você, porque eles vivem naquele mundo deles. Então não teria por que eles reconhecerem que tem alguém observando, certo? E isso nas obras de ficção é chamado de quarta parede, porque é como se existisse uma parede entre o espectador e as pessoas que estão naquela obra. Isso é um procedimento normal, mas aí tem vezes que a obra quebra essa quarta parede, ou seja, ela fala diretamente com o espectador, ou com o leitor, ou com o jogador. E quando isso acontece, rola um desconforto, porque é uma coisa inesperada. Isso pode causar um efeito de comédia ou um efeito de desconforto, ou até de susto nas pessoas. Um exemplo bem comum de quebra da quarta parede é, por exemplo, em House of Cards, quando o Frank Underwood ele vai e vira e dá uma piscadinha pro telespectador, ou ele explica o plano dele pro telespectador. Esse tipo de coisa não aconteceria normalmente, ele ficaria só interagindo com os personagens que estão no mundo dele. Mas ele fazer isso, ele reconhece a minha existência ali assistindo a série, ele fala diretamente comigo, isso é bem impactante. Em Undertale, a quarta parede é quebrada o tempo todo. Tem vezes, por exemplo, que o personagem faz piada e aí olha pra você, ou tem vezes que os casos são mais assustadores e fazem você realmente repensar suas ações no jogo. Eles usam a quebra da quarta parede de maneiras bem interessantes e bem inventivas que realmente fazem a história ficar diferente de outros jogos. Eu tô sendo bem vaga aqui porque eu não quero estragar quais momentos que essa quebra da quarta parede acontece, mas vale muito a pena você jogar o jogo pelo menos até a primeira vez acontecer pra você entender do que eu tô falando. Uma dessas quebras da quarta parede foi o que eu falei no começo do vídeo, que tinha super a ver com a plataforma do jogo, com ele ser de PC. E eu fiquei na dúvida de como eles fariam essa adaptação pro PlayStation 4, a adaptação desse momento específico. Aí recentemente a Game Informer publicou um vídeo mostrando como foi feita essa transição aí. Se você quiser ver o link vai estar na descrição, mas eu não recomendo pra quem não jogou Undertale ainda, porque vai ter muitos spoilers. Então só quem já jogou e estiver curioso pra saber como foi feita essa mudança. Apesar de eu ter passado um tempão aqui falando sobre o sistema de batalha e sobre o sistema de
fazer você repensar nas suas ações. Minhas coisas preferidas em Undertale são mais simples. O que eu mais gosto no jogo são as interações com os personagens. Todos eles são únicos, eles têm personalidades incríveis e isso só fez com que eu me afeiçoasse mais a eles. Você tem a Toriel, que é uma mãezona, você tem o Papyrus e o Sans, que são os esqueletos que fazem boa parte do alívio cômico. Uma coisa que eu gosto de Undertale é como o jogo não se leva a sério em vários momentos, ele se permite ser ridículo. Tem várias piadas que são tosquíssimas, mas é isso que me deixa mais apaixonada ainda. Esse tipo de coisa, se bem feita, eu gosto muito, porque fica aquela coisa tão tosca, tão tosca, tão tosca, que você se afeiçoa pelo personagem, de tão bobinho que ele é. E aí quando vem os momentos de drama, eles são muito mais fortes, porque você tá muito preso àqueles personagens e você tá muito acostumado a ver esses personagens em situações de comédia. Então quando chega o drama, ele pega muito mais forte, na minha opinião. E lembra como eu falei do sistema de batalha, que as interações com personagens mudam de acordo com quem você matou, quem você poupou? Exatamente, esses personagens que são tão legais, são tão bobinhos, podem reagir de maneiras muito diferentes conforme as pessoas que você poupou ou matou. E eu curto muito isso em Undertale, porque o jogo ele não tem uma métrica estampada na sua cara, sabe? Tem muitos jogos que tem sistema de moralidade, isso não é novidade nenhuma. Só que Undertale não é bem uma métrica de moralidade porque não tem ninguém medindo isso. Você vê o seu karma ali no jogo de acordo com a maneira que as pessoas agem ao seu redor. E também o jogo não te força a seguir nenhum lado, você vai pela sua decisão moral. Se você se importa com aqueles personagens e não quer que eles te vejam como uma pessoa ruim, você faz desse jeito. Só que se você não ligar, por exemplo, você pode não se afetar por essas piadinhas como eu. Às vezes você achou o Sans e o Papyrus irritantes, então quando você for lutar com um deles, o que te impede de matar eles se você for lutar contra eles? Então depende muito da sua percepção dos personagens, e eu gosto que Undertale te deixa livre pra tomar essas decisões. Eu, por exemplo, quis poupar todo mundo porque eu gostei tanto deles que eu queria só que ficasse tudo bem pra todo mundo, sabe? Esse também é um dos perigos de Undertale, porque ele te deixa tão livre pra meio que fazer o que você quiser em questão de moralidade, porque se você chegar jogando como um RPG normal, e aí você quer ganhar XP, você quer ganhar level, você mata vários monstros e tudo, talvez você não pare pra pensar um pouquinho na maneira que o jogo te mostra que esses monstros têm individualidade, talvez você não se afeiçoe a eles, então talvez a história não represente grandes coisas pra você. E essa maneira de jogar pode ser muito criticada por um fã de Undertale, e eu acho que até isso é uma coisa que afasta as pessoas do jogo, o que é muito triste. Por exemplo, você jogar como um RPG normal e as pessoas ficarem te ditando a maneira como você deve jogar. E eu acho que não, eu acho que Undertale é você fazer sua própria experiência. Se você quiser jogar como um RPG normal, joga, vê qual vai ser a sua experiência no jogo. Pode ser que ela seja muito diferente da outra pessoa. Se você começar a matar os monstros no jogo e perceber que isso não é gratificante pra você sempre pode começar de novo. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu não sabia nada da história de Undertale, mas eu sabia que era um jogo que você podia não matar os monstros se você quisesse. Só que teve um monstro logo no começo do jogo que eu matei e eu fiquei muito arrependida. Então eu voltei o meu save pra tentar de novo e a partir dali eu fiz tudo da maneira como eu queria fazer mesmo. Foi difícil, mas eu consegui terminar o jogo sem matar ninguém. Então eu acho que a maneira como você deve jogar Undertale é que não tem uma maneira que você deve jogar. Você tem que ir no seu feeling, ver o que você acha melhor fazer no jogo, sem procurar no Google como fazer uma rota pacifista ou uma rota genocida. Deixa isso pras próximas vezes que você for jogar. Eu acho que a primeira vez que você for jogar Undertale, você vai descobrir aos poucos como que é a sua relação com aquele mundo e como você, personagem, deve proceder ali. Tá, ok, depois de eu falar tudo isso, Undertale é um bom jogo, mas muita gente acha que ele é superestimado. E tudo bem achar isso. Eu queria explicar aqui por que ele é um jogo tão especial pra mim e por que eu falo tanto sobre ele. E Undertale se tornou um jogo muito especial pra mim, muito importante quando eu joguei ele. Já tinha passado hype e eu não sabia muito da história, como eu já falei aqui antes no vídeo, mas mesmo assim ele me pegou de jeito. Era uma época que tava super difícil pra mim, meu avô tinha acabado de morrer, a gente tava numa situação difícil em casa, eu tinha acabado de desistir de fazer um mestrado em outro país, tinha pedido demissão no meu emprego no jornal, eu queria investir no canal e queria crescer o canal, mas eu não sabia nem um pouco se iria dar certo ou não. Era uma época que eu me afastei de muita gente, eu tava me sentindo muito perdida, sabe? E eu tenho muita dificuldade em realmente me abrir pras pessoas e falar sobre os meus medos e as minhas incertezas, então realmente foi uma época muito tensa pra mim. Então eu encontro esse jogo que tem personagens que são tão diferentes de mim e ao mesmo tempo tem tanta coisa em comum, e cada um deles tem as suas batalhas pra lutar, cada um deles tem os seus problemas ali. E de alguma maneira lidar com esses personagens me fez bem. Eu queria ajudar esses personagens e ao mesmo tempo eu queria me tornar uma pessoa melhor. Eu sei que isso pode parecer bem bobo pra algumas pessoas, mas realmente fez a diferença pra mim naquela época. E é por isso que sempre que eu tenho a oportunidade eu recomendo Undertale pras pessoas. Eu fiz gameplay aqui no canal, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque além de ser um jogo excelente, o Undertale tem esse poder de afetar algumas pessoas. Não todas, eu tenho certeza que muita gente vai jogar Undertale e vai passar incólume, não vai tirar nada dali. Mas se pelo menos uma pessoa tiver a vida afetada por esse jogo como eu tive, já vai valer a pena, sabe? Eu acho que se o jogo ajudar alguma pessoa, eu já fico muito feliz. Se você já jogou Undertale
Undertale, diz aí nos comentários o que você achou do jogo, sem muitos spoilers, vamos evitar os spoilers pra não assustar o pessoal que ainda não conhece a história. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!